Dona do Ritmo Envolver diz que vai fazer um ebó contra essa praga, referindo-se a alguns pastores, pois Anitta afirma que pastores evangélicos estão orando contra ela e querendo o seu mal. É bem certo que cada pessoa faz o que quer da sua vida, né? Porém, quando se trata de uma pessoa pública, da qual tem uma certa influência negativa na sociedade, especificamente a juventude, que é o futuro dessa nação, devemos sim nos pronunciar contra, em forma de alerta, não de crítica ou julgamento. Porém, se existe realmente alguns pastores do qual ela afirma que estão querendo o seu mal, isso não é de Deus, tá? A Bíblia até ensina a orarmos pelos nossos inimigos. Anitta, ela, para quem não sabe, o ebó do qual ela fala é a famosa macumba, né? A famosa macumba tradicional que todo mundo conhece. Porém, devemos orar por ela, né? Para que ela um dia tenha um encontro com Deus. Até porque ela, na juventude, já cantou na igreja, né? Certamente deve ter um conhecimento, mesmo que pouco, deve ter. Porém, infelizmente não teve um encontro com Deus. Então muitas pessoas vêm na internet falar a respeito desse assunto. Já tem bastante vídeo por aí de pessoas se pronunciando. Já que estamos falando de macumba, algumas pessoas temem esse tipo de coisa. Outros perguntam se macumba pega ou não. Não precisa nem de alguém fazer macumba para alguém. Basta viver apenas pelos prazeres da carne, por exemplo. Viver uma vida de maneira errada, contra a vontade de Deus. Pois isso é um prato cheio para que o coisa ruim tome posse da vida de alguém. Porém, quando se trata de um cristão, de uma pessoa que está em comunhão com Deus, né, em constante comunhão com Deus ali em oração, adorando ao Senhor, não devemos temer esse tipo de coisa, viu? Como já diz o livro a primeira epístola de João, do capítulo 4 e verso 4, diz o seguinte: Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E eu completo esse versículo indo lá para o capítulo 91 de Salmos, do versículo 7, onde diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pois acredita, irmãos, aquele que cuida de nós não dorme. O Senhor está o tempo todo nos protegendo, nos livrando, nos dando livramento, pois o Criador ele é maior que tudo. E quando Ele está sobre o domínio da nossa vida, não é nada que venha de fora que vai nos atingir. Então, para muitas pessoas que ainda temem esse tipo de coisa, se você está em constante comunhão com Deus, não devemos temer esse tipo de situação. Tá? E de todas essas respostas que estão dando na internet aí, alguns criticando, ou esses pastores do qual ela se refere que estão orando contra a Anitta, eu prefiro ficar com a resposta do pastor André Valadão, quando ele diz, perguntado por uns dos seus seguidores no Twitter, a pergunta foi o seguinte: Anitta fazendo macumba contra os pastores. Então ele respondeu: ela faz o que ela sabe. Nós somos crentes. Nós oramos, abençoamos, ministramos salvação. Todo ser humano carece de graça de Deus, né? Todos nós, completou o pastor. Portanto, eu mesmo já fiz algumas críticas contra algumas atitudes. Inclusive eu postei um vídeo anteriormente falando a respeito da música Envolver. Porém, orar contra ou querer o mal de alguém, por mais que a pessoa sinta isso no coração, isso não tem princípios bíblicos, é totalmente contra a vontade de Deus. Devemos orar, sim, para que essa pessoa um dia ela tenha um encontro com Deus, para que ela possa se arrepender de suas falhas. Eu acho que isso é um princípio de um cristão. Portanto, a macumba, esquece, pois para quem serve a Deus,
isso passa longe, tá? Como eu disse, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.